Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Todos sabem, pelo menos pelo fato de eu repetir muitas vezes, seja aqui, seja pessoalmente, ou o que for, minha admiração por Fernando Pessoa. E, por acaso, eu estava vendo um verso dele hoje, há um poema dele chamado Bicarbonato de Soda, em que ele inicia o poema dizendo: súbita uma angústia, que angústia que vai do estômago à alma. E prossegue falando sobre a angústia. É interessante isso, veio à mente, porque acontece frequentemente no consultório, as pessoas chegarem dizendo: eu tenho síndrome do pânico, eu estou com pânico. Então vamos tentar entender esse conceito que a psiquiatria trouxe a partir da década de 80, por aí, que era codificar transformar num transtorno clínico coisas que já vinham acontecendo, e muitas vezes com outras denominações. A terminologia oficial é transtorno de pânico. Síndrome de pânico é como foi chamado no começo, mas a denominação oficial é transtorno de pânico. O que caracteriza um ataque de pânico? Na linguagem do dia a dia, quando o paciente chega para mim e diz assim: eu estou em pânico, isso obviamente não pode ser transtorno de pânico, e vocês vão entender já por quê. Quando a pessoa diz: eu estou tendo pânico, provavelmente não se tratará de transtorno de pânico. Porque, resumidamente, um ataque de pânico é como o poema de Fernando Pessoa: súbita uma angústia. Então, essa é a primeira característica do ataque de pânico, do transtorno de pânico. É ser súbito, ele não vem num crescendo. Por quê? Porque muitos transtornos de ansiedade, muitas situações ansiogênicas, muitas situações conflitantes na vida do ser humano, podem ir se acumulando e desencadear num ataque de ansiedade, ou seja, numa exacerbação de algo que já existe. Mas o transtorno de pânico, ele se caracteriza por ataques de pânico que surgem como o poema de Pessoa: súbita uma angústia que vai do estômago à alma, ou seja, do corpo à alma. E esse verso de Pessoa traduz bem a característica do pânico. O ataque de pânico do transtorno de pânico é aquela situação de subitamente, tal qual o poema, a pessoa tem uma sensação súbita ou de falta de ar, de que não vai conseguir respirar, portanto vai morrer, uma sensação de morte iminente, a sensação de que vai perder o juízo ou ficar louco repentinamente, e, tal como o poema, do corpo à alma, e todas as sensações corporais dessa sensação súbita, dessa coisa súbita. Taquicardia, dificuldade respiratória é associada com medo de morrer. E sempre há uma movimentação da pessoa em busca de acudimento, em busca de ajuda. O ataque de pânico, em geral, o indivíduo não sofre o ataque de pânico imóvel no lugar dele. Tende a mover, buscar ajuda, já que a sensação é de morte iminente ou de perda do juízo iminente. Ou seja, de qualquer forma, uma ameaça concreta à vida. Um ataque de pânico dessa configuração, ele não configura um transtorno de pânico. Convencionalmente, para ser transtorno de pânico, é preciso que ele seja repetido ao longo de pelo menos umas 2, 3 semanas. Que haja várias ocorrências dessa. Um ataque só não configura um ataque de pânico, mas não configura um transtorno de pânico. Na prática, um primeiro ataque normalmente leva o indivíduo à emergência. Provavelmente ele vai buscar, em função, lembrando do poema de Pessoa, do que vai do estômago à alma, por causa dos sintomas corporais, ele busca provavelmente, quase 100% de certeza, ele buscará uma emergência médica. E lá na emergência médica, ele será
socorrido e provavelmente alguém vai lhe dizer que foi avaliado clinicamente, ele não está tendo nenhum ataque cardíaco e que possivelmente ele teve um ataque de pânico. Esse ataque de pânico, se ele se repetir, configurará o transtorno de pânico. Na prática, se o indivíduo sofreu o primeiro, ele vai buscar uma ajuda, porque aquilo é muito desconfortável para ele sentir. E quando nós temos uma pessoa e que efetivamente o diagnóstico é de transtorno de pânico, para que se configure esse diagnóstico, não pode ser uma situação de agravamento de uma situação pré-existente, porque várias coisas podem simular um ataque de pânico, ou pelo menos mimetizar, fazer algo parecido. Por exemplo, uma pessoa está vivendo uma separação conjugal conflituosa, complicada, vem numa situação ansiosa, de ansiedade muito intensa e subitamente tem uma crise maior de ansiedade. Com essa descrição parecida, sensação de falta de ar, sensação de mal-estar súbito, mas ele vem num acumulado. Isso não seria o ataque de pânico do transtorno de pânico. Há situações físicas que podem simular uma pessoa com hipertireoidismo. A hipertireoidismo é uma aceleração da tireoide. A aceleração da tireoide pode simular ou fazer o paciente ter algo parecido e ser de ordem orgânica e ter ataques de pânico por conta do hipertireoidismo. Há muitas outras situações clínicas que precisam ser exploradas para que se identifique causas orgânicas de ataques de pânico. O transtorno de pânico psiquiátrico, ele é isento de componente físico, não pode estar vinculado a situações ansiogênicas, ou seja, angustiantes que a pessoa esteja vivendo, nem a pessoa está em uso de nenhuma medicação que possa provocar, seja os estimulantes, cafeína, principalmente que se usa muito como nome de pré-treino, né? Cafeína pode despertar. Por quê? Porque ela é um estimulante potente, pode dar taquicardia, pode fazer com que a pessoa sinta algo parecido que uma pessoa com ataque de pânico tenha. E há outras medicações, há outras substâncias que sejam lícitas ou ilícitas que podem provocar um ataque de pânico. E isso não transforma, a pessoa tem um ataque de pânico, mas convencionalmente não é isso que é transtorno de pânico. Nesses casos que eu citei, seja de hipertireoidismo, seja de uso de cafeína, seja substâncias medicamentosas ou lícitas ou ilícitas, substâncias farmacológicas, essas daí, como não são transtorno de pânico, ela tem que ser tratada a causa básica dela. Mas aquela grande situação de transtorno de pânico, ela corresponde exatamente a pessoa, tal como, repetindo o poema de Pessoa, súbita uma angústia. A pessoa está vindo, dirigindo para uma avenida e subitamente o coração dispara. A pessoa tem a sensação de que não vai conseguir colocar o ar para dentro, já que a falta de ar dele é porque pela contração da musculatura torácica, ele tem a sensação de que o ar não entra e fica puxando o ar. E essa sensação, junto com a ideia de que isso é uma morte, de que está se aproximando da morte, que é um ataque cardíaco, que ele vai perder a vida, ou a crise ansiosa chegando ao nível central, é a sensação de que vai perder o juízo, que é de descontrole absoluto. Isso acontecendo de forma súbita e com essa característica de ser em pico, ou seja, ele não é duradouro, ele dura alguns minutos, embora para a pessoa que vivencia a sensação é infinita, é de tempo infinito, mas observando o ataque de pânico, ele tem uma duração limitada, ele não é continuado. Por isso que eu disse que quando uma pessoa chega ao meu consultório e diz eu estou em pânico, a pessoa estar em pânico significa estar em ansiedade grande. Pânico necessariamente é episódico, ele é uma crise e passa. Por isso que em medicina nós denominamos de ataque ou crise as situações que surgem subitamente e desaparecem rapidamente. Crise de asma, crise de rinite, ataque epiléptico, ataque de pânico, crise de pânico, são intercambiáveis essas duas palavras. Então, resumindo,
O transtorno de pânico, ao ser diagnosticado, necessariamente ele precisa de duas abordagens. Primeira, a medicamentosa, que faz com que os ataques de pânico em si desapareçam. Segundo, o acompanhamento psicoterápico, porque o remédio vai ser útil, necessário, para evitar que os ataques se repitam. Mas o medo de ter o ataque, o receio de que possa vir a ter um ataque, que é aquilo, e não ser acudido, que é aquilo que nós denominamos de agorafobia. Ágora em grego é uma palavra que significa praça. Originalmente era um ataque de ansiedade fóbico que a pessoa tinha em um espaço grande vazio. Mas esse conceito se estendeu e hoje atinge aquilo, é a pessoa ter receio, ter uma antecipação de que pode se sentir mal e não ser acudido. O panicoso, a pessoa que tem transtorno de pânico, ele começa a desenvolver essa complicação, às vezes muito rapidamente, às vezes depois do primeiro ataque já aparece esse temor dele de voltar a ter, e começa a desenvolver toda uma vida de evitação. Não vou não, porque eu posso me sentir mal. Não, eu não estou sentindo nada. Isso é uma frase relativamente comum com o paciente. Tem mais de 2 anos que eu não sinto nada, mas sei lá. Essa sensação de estar sempre se precavendo de um possível ataque, ainda que não esteja sentindo, sei lá, 10 anos, é que necessita da abordagem psicoterápica. A agorafobia, necessariamente, ela precisa da psicoterapia. O ataque de pânico necessita do remédio, para evitar que ele recorra. Mas a antecipação do ataque, o deixar de fazer coisas por conta da possibilidade de ter um ataque, que é a agorafobia, necessita do acompanhamento psicoterápico. Em suma, transtorno de pânico é algo que não é tão habitual, mas é muito frequente. E se caracteriza sempre, e voltando à poesia, vocês vejam como faz sentido a poesia de Fernando Pessoa, Bicarbonato de Soda. Súbita uma angústia que vai do estômago à alma. Ou seja, se nós transpusermos essa frase para consultório, é uma crise súbita de angústia que vai do corpo à mente. Tchau.